Quantos de vocês recordam-se da viúva de Serepta? Quando a fome veio, Elias, aliás, lá do outro lado, sendo sustentado por Deus, Deus seca as possibilidades ali, aquele rio onde ele estava seca-se, e Deus diz para ele, vai para Serepta, vai para uma terra que eu quero livrar uma pessoa. Nós muitas vezes pensamos que o profeta precisa ser livrado. Não, era a viúva que precisava ser livrada, e por isso Deus envia o profeta até a viúva. Era a viúva que precisava, para não ser extinguida, para não ser eliminada da face da terra o seu nome, ela precisava que o profeta fosse até a casa dela. E chegando ele na casa dela, vocês lembram disso? Ela tinha um punhado de farinha, um pouquinho de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Quando o profeta chegou, ela estava no caminho da extinção, mas o profeta chegou e disse para ela, faz para mim um bolo pequeno, pede para ela o alimento. Aliás, primeiro ele disse para ela, eu estou com sede, me dá água. E água também era algo difícil naquela época. E ela, quando ela vai para buscar água, o profeta diz para ela, não, mas Deus me mandou aqui para você me dar comida. E ela então diz para ele, como que eu vou te dar comida? Parafraseando a fala dela, se o que eu tenho não é suficiente nem para mim e para o meu filho. Vou fazer um bolo agora e nós dois vamos comer e depois vamos morrer. Ou seja, extinção, fim, final. Mas o profeta tinha chegado. O profeta tinha chegado. Por isso que eu estou entrando nessa live com você, nessa reunião com você. Porque eu tenho certeza do meu chamado. O meu chamado é um chamado de milagres. O meu chamado é um chamado de esperança. E eu tenho certeza desse chamado. E por isso que eu estou entrando aí na sua casa agora. Por isso que eu estou entrando na sua família agora. Para impedir o espírito de extinção. O espírito que extinguiria aquela mulher foi destruído, foi interrompido ali, quando ela escuta o profeta, quando ela ouve o profeta, e ela faz então um bolo, ela vai e reparte aquele bolo, porque Elias diz, tudo bem, faz para você e para o seu filho, mas dá um pedaço para mim, reparte comigo. E quando ela reparte aquele bolo com o profeta, com Elias, a Bíblia diz que a farinha da panela dela não se acabou. O azeite da botija não terminou, até que Deus fez chover sobre aquela terra naquele tempo. Que palavra tremenda, meu Deus! Que palavra tremenda! E ali ela tem comida. Mas depois disso ainda, o profeta fica por ali, e depois disso vem a morte na casa dela, porque havia um decreto de morte, havia um decreto de extinção. Mas esse decreto de extinção seria extinguido, porque o profeta estava ali, só que o inimigo, a morte, a doença, Satanás, os demônios, eles são persistentes. Você precisa entender isso, eles são persistentes. E eles persistiram ali, e aí o filho dela morre, adoece e morre. E ela vem falar com o profeta, espera aí, eu fiz tudo certo e agora? Meu filho morreu. Elias vai e ressuscita o filho dela. Sabe, porque pode ter um decreto de extinção contra você, mas eu libero um decreto de vida a favor de você. Eu libero um decreto de cura, de cura de Deus sobre a sua vida. Eu libero um decreto de fartura, mesmo na extinção, ou mesmo na crise, de que Deus não vai te deixar faltar nada. Eu libero essa palavra. Eu estou aqui nesses poucos minutos, já estou quase encerrando, eu vou orar agora, estou quase encerrando. Eu vim aqui para trazer o que o Salmo de número 107:20 diz, enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal, ou os livrou da extinção. Você não será extinto. Pelo contrário, irmão, pelo contrário, você que está aí do outro lado, você que está sentado com a sua família na sala agora, você vai passar. Evidentemente, ninguém passa por dias tão difíceis sem perdas. Alguns perderam o salário, alguns perderam o emprego, alguns perderam alguma coisa, nós vamos perder. É impossível não perder, mas eu quero que aquilo que você perder nesses dias tenha como semente. É adubo para a semeadura que você está fazendo desse tempo. Lá no outro lado, esse adubo vai fazer com que produza 1000 vezes mais daquilo que você perdeu. Em nome de Jesus. Se você perdeu alguma coisa agora, não reclame, não lamente, não entre nesse espírito maligno de lamentação. Pelo contrário,
louve a Deus, entrega tudo a Ele e diz para Deus, é adubo. É adubo para a semente que eu vou semear, que eu já semeei e que eu vou colher depois dessa crise. Se você não tiver nada na sua casa, tiver só um bolo pequeno, reparte com quem precisa. Reparte com quem tem necessidade. Porque são dias de nós repartirmos. São dias de Deus provar o nosso coração e saber o que está nele. E nós vamos passar por essa prova. E nós vamos vencer. E nós vamos sair do outro lado muito melhor do que nós entramos.